Boa noite a todos. Requeiro seja feita chamada regimental. César Pedro da Silva, João Pedro de Souza, José Adriano Quintanilha Coutinho, José Oscar Vialta Moraes, Lucemir Santos Machado, Reginaldo Graciano de Campos, Silvestre Gonçalves da Silva, Wagner Onofre Cunha Lara. Presente. Valdir Ferreira dos Santos. Havendo número legal, está aberta a segunda sessão ordinária de 2017. Está em discussão a ata da primeira sessão ordinária. Em votação. Se for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Requeiro seja feita a leitura do expediente. Areia, 5 de janeiro de 2017. Ofício... Ofício Gabinete 054/2017. Excelentíssimo Senhor, venho por meio deste encaminhar os projetos de lei em anexo e requerer urgência na tramitação dos mesmos nos termos do artigo 45 da Lei Orgânica Municipal. Informo ainda que as justificativas se encontram em anexo a cada projeto encaminhado. Sendo assim, requeiro os bons préstimos de Vossa Excelência e de seus pares, para que os mesmos sejam analisados, discutidos e posteriormente aprovados. Aproveito a oportunidade e renovo a Vossa Senhoria votos de elevada estima e distinta consideração. Paulo Henrique de Souza Coutinho, Prefeito Municipal. Ao Presidente da Câmara Municipal, Wagner Onofre da Cunha Lara, Areias, São Paulo. Projeto de Lei número 01, de 15 de fevereiro de 2017. Dispõe sobre a abertura de crédito especial à Lei Orçamentária Anual do município de Areias para o exercício de 2017. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal de Areias autorizado a realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 700, nos moldes dos artigos 41, 2, 42 e 43 da Lei 4.320/64, sob as seguintes classificações. Órgão, Secretaria da Educação, Ação 2056, saldo de período do Fundeb, fonte de seguros 02265, valor R$ 700. Artigo 2º. O presente crédito adicional será coberto com saldo remanescente dos recursos recebidos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, do exercício anterior. Artigo 3º. O presente crédito adicional será incluído na programação das ações contidas no PPA e na LDO do presente exercício. Artigo 4º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Areias, 15 de fevereiro de 2017, Paulo Henrique de Souza Coutinho, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssimo Senhor Presidente, excelentíssimos senhores vereadores, o Governo Federal, através da medida provisória número 339, de 28 de dezembro de 2006, convertida na Lei número 11.494, de 20 de junho de 2007, por seu artigo 21, inciso 2º, estabelece normas para a utilização do saldo do Fundeb do exercício anterior, até 31 de março do exercício seguinte, mediante a abertura de crédito especial. Para tanto, estamos encaminhando a essa Igreja Casa de Leis o incluso projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito especial para a utilização do saldo remanescente dos recursos recebidos no exercício anterior do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, visando dar cumprimento à referida lei. Por todo o exposto, esperamos que o referido projeto de lei seja aprovado por unanimidade e em regime de urgência por essa Igreja Casa de Leis. Areias, 15 de fevereiro de 2017, Paulo Henrique de Souza Coutinho, Prefeito Municipal. Areias, 5 de janeiro de 2017, Ofício de Gabinete, 054/2017. Excelentíssimo Senhor, venho por meio deste encaminhar os projetos de lei em anexo e requerer urgência na tramitação dos mesmos, nos termos do artigo 45 da Lei Orgânica Municipal. Informa ainda que as justificativas se encontram em anexo a cada projeto encaminhado. Sendo assim, requeiro os bons préstimos de Vossa Excelência e de seus pares, para que os mesmos sejam analisados, discutidos e posteriormente aprovados. Aproveito a oportunidade e renovo a Vossa Senhoria votos de elevada estima e distinta consideração. Paulo Henrique de Souza Coutinho, Prefeito Municipal. Ao Presidente da Câmara Municipal, Wagner Noff da Cunha Lara, Areias, São Paulo. Projeto de Lei número 2, de 15 de fevereiro de 2017. Dispõe sobre a abertura de crédito especial à Lei Orçamentária Anual do Município de Areias para o exercício de 2017. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal de Areias autorizado a realizar a abertura de crédito especial no valor de R$ 26.880, nos moldes do artigo 41, 2, 42 e 43 da Lei 4.320/64, sob as seguintes classificações: Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, Fundo Municipal de Saúde, Ação 2057, combate ao mosquito transmissor da dengue e outras endemias. Fonte de recursos 2.310, Saúde Geral, valor R$ 26.880. Parágrafo único. O valor do crédito especial poderá ser suplementado por decreto do Executivo no caso de prorrogação de prazo da campanha. Artigo 2º. O presente crédito especial será coberto recursos provenientes do repasse do Governo do Estado de São Paulo para a campanha, todos juntos contra o Aedes aegypti. Artigo 3º. O presente crédito adicional será incluído na programação de ações contidas no PPA e na LDO do presente exercício. Artigo 4º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Areias, 15 de fevereiro de 2017. Paulo Henrique de Souza Coutinho, Prefeito Municipal. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres vereadores, o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Saúde, editou a Resolução SS 101, de 23 de dezembro de 2016, que estendeu até abril do corrente ano o Programa de Incentivo aos Municípios para a adesão à campanha Todos Juntos contra o Aedes aegypti. Este município de Areias assinou o termo de prorrogação de prazo com a referida Secretaria de Saúde para desenvolvimento das atividades previstas na campanha do Governo do Estado. Todavia, como não estava previsto no orçamento municipal, ficamos impossibilitados de realizar o pagamento aos agentes de saúde que realizam as visitas domiciliares, com foco na eliminação de criadouros e mobilização da população para evitar novas infestações. Ressaltamos que o recurso para custear as despesas serão repassados pelo Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado de Saúde. Diante do exposto, solicitamos que o referido projeto de lei seja apreciado em regime de urgência e aprovado por unanimidade para que possamos realizar o pagamento dos respectivos agentes de saúde e assim dar atendimento integral à campanha. Areias, 15 de fevereiro de 2017. Paulo Henrique de Souza Coutinho, Prefeito Municipal.
Areias, 5 de janeiro de 2017. Ofício do Gabinete 54/2017. Excelentíssimo Senhor, venho por meio deste encaminhar os projetos de leis em anexo e requerer urgência na tramitação dos mesmos, nos termos do artigo 45 da Lei Municipal, da Lei Orgânica Municipal. Informo ainda que os justificativos se encontram em anexo a cada projeto encaminhado. Sendo assim, requeiro os bons préstimos de Vossa Excelência e de seus pares, para que os mesmos sejam analisados, discutidos e posteriormente aprovados. Aproveito a oportunidade e renovo a Vossa Senhoria votos de elevada estima e distinta consideração. Paulo Henrique de Souza Coutinho, Prefeito Municipal. Ao Presidente da Câmara Municipal, Wagner Onofre da Cunha Lara, Areias, São Paulo. Projeto de Lei Municipal número 3/2017. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo e dá outras providências. Artigo 1º. Fica criado o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, que se constitui em órgão local na conjugação de esforços entre o poder público e a sociedade civil, de caráter deliberativo e consultivo para o assessoramento da municipalidade em questões referentes ao desenvolvimento turístico da cidade de Areias. Parágrafo 1º. O CONTUR contará com uma diretoria que será composta por presidente, secretário executivo e secretário adjunto, se necessário, sendo o presidente eleito na primeira reunião dos anos pares, com exceção do ano de sua criação. Parágrafo 2º. O secretário executivo será designado pelo presidente eleito, bem como secretário adjunto, quando houver necessidade de tal cargo. Parágrafo 3º. As entidades da iniciativa privada acolhida nesta lei indicarão os seus representantes titular e suplente, que tomarão assento no Conselho com mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos por suas entidades. Parágrafo 4º. Na ausência de entidades específicas para os outros segmentos, as pessoas que o representam poderão ser indicadas por profissionais da respectiva área, ou então pelo CONTUR, que desde que haja aprovação de 2/3 dos seus membros, podendo ser conduzidas por quem os tenha indicado. Parágrafo 5º. As pessoas de reconhecido saber em suas especialidades e aquelas que, de forma patente, possam vir a contribuir com os interesses turísticos da cidade, poderão ser indicadas pelo CONTUR para um mandato de 2 anos, com aprovação de 2/3 de seus membros, e poderão ser reconduzidas pelo CONTUR. Parágrafo 6º. Os representantes do Poder Público Municipal, titulares e suplentes, que não poderão ser em número superior a 1/3 do CONTUR, serão indicados pelo prefeito e terão mandato até o último dia dos anos pares, também podendo ser reconduzidos pelo prefeito. Parágrafo 7º. Para todos os casos dos parágrafos 3, 4, 5 e 6 do presente artigo, após o vencimento dos seus mandatos, os membros permanecerão em seus postos com direito a voz e voto, enquanto não forem entregues à presidência do CONTUR os ofícios com as novas indicações. Parágrafo 8º. As indicações citadas no parágrafo 3, 4 e 5 deste artigo poderão ser feitas em datas diferentes, em razão das eleições em diferentes datas nas entidades e, portanto, com diferentes datas para os vencimentos dos seus mandatos, datas que serão controladas pelo secretário executivo. Parágrafo 9º. Em se tratando de representantes oriundos de cargos estaduais ou federais, agraciados por lei, automaticamente serão considerados membros aqueles que sejam os titulares dos cargos e os quais indicarão seus respectivos suplentes. Artigo 2º. O CONTUR será constituído de, no mínimo, 2 membros do Poder Público e 5 membros da sociedade civil organizada, e que tenham interesse pelo desenvolvimento e fomento do turismo sustentado em Areias, São Paulo, abaixo relacionados. Primeiro, Secretaria da Cultura e Turismo. Segundo, Secretaria de Agricultura. Representante da rede hoteleira e pousada. Quarto, representante da rede gastronômica, restaurantes, bares e quiosques. Quinto, representante do sindicato rural. Sexto, representante dos ambulantes.
Sétimo, representantes das entidades culturais. Artigo 3º. Competente ao CONTUR e aos seus membros. Avaliar, opinar e propor sobre A1. Política municipal de turismo. A2. Diretrizes básicas observadas na cidade política. A3. Planos anuais ou trienais que visem o desenvolvimento e a expansão do turismo do município. A4. Instrumentos de estímulo e desenvolvimento turístico. A5. Assuntos atinentes ao turismo que lhe forem submetidos. B. Inventariar, diagnosticar e manter atualizado o cadastro de informações de interesse turístico do município e orientar a melhor divulgação do que estiver adequadamente disponível. C. Programar e executar debates sobre os temas de interesse turístico para a cidade e região, assegurando a participação popular. D. Manter intercâmbios com as diversas entidades de turismo do município ou fora dele, sejam ou não oficiais, para maiores aproveitamentos do potencial local. Propor resoluções, instruções regulamentadas ou atos necessários ao pleno exercício de suas funções, bem como modificações ou supressões das exigências administrativas ou regulamentadas que dificultem as atividades de turismo em seus diversos segmentos. F. Propor programas e projetos no segmento de turismo visando incrementar o fluxo de turistas e de eventos para a cidade. G. Propor diretrizes de implementação de turismo através de órgãos municipais e os serviços prestados pela iniciativa privada com o objetivo de prover a infraestrutura local adequada à implementação do turismo em todos os seus segmentos. H. Promover e divulgar atividades ligadas ao turismo do município, participando de feiras, exposições e eventos, bem como apoiar a Prefeitura na realização de feiras, congressos, seminários, eventos e outros, projetadas para a própria cidade. I. Propor formas de captação de recursos para o desenvolvimento do turismo do município, emitindo parecer relativo ao financiamento de iniciativas, planos, programas e objetos que vivem o desenvolvimento da indústria turística em geral. J. Colaborar com a Prefeitura e de suas secretarias nos assuntos pertinentes sempre que é solicitado. K. Formar grupos de trabalho para desenvolver estudos e assuntos específicos, com prazo para a conclusão de trabalhos e apresentações de relatório ao plenário. L. Sugerir medidas ou atos suplementares referentes à exploração de serviços turísticos no município. M. Sugerir a celebração de convênios em entidades, municípios, estados ou União, e opinar sobre os mesmos quando for solicitado. N. Indicar, quando solicitado, representantes para integrarem delegações do município a congressos, convenções, reuniões ou quaisquer atendimentos que ofereçam interesse à política municipal de turismo. O. Elaborar e aprovar o calendário turístico do município. P. Monitorar o crescimento do turismo no município, propondo medidas que atendam à sua capacidade turística. Vai estar grudando aqui, assim. Acho que grudou aqui, peraí. Aí. Q. Analisar reclamações e sugestões encaminhadas por turistas e propor medidas pertinentes à melhoria na prestação de serviços turísticos locais. R. Conceder homenagem às pessoas e instituições com relevantes serviços na área do turismo. S. Eleger entre os seus pares o seu presidente de votação secreta na primeira reunião de ano par. T. Organizar e manter o seu regimento interno. Artigo 4º. Compete ao presidente do CONTUR. A. Representar o CONTUR em suas relações com terceiros. B. Dar posse aos seus membros. C. Definir a pauta, abrir, orientar e encerrar as reuniões. D. Acatar a decisão da maioria sobre a frequência das reuniões. E. Indicar o secretário executivo e, quando necessário, o secretário adjunto. F.
cumprir as determinações soberanas do plenário, oficiando os destinatários e prestando conta da sua agenda na reunião seguinte. G. Cumprir e fazer cumprir esta lei, bem como o regimento interno, a ser aprovado por 2/3 dos seus membros. Proferir o voto de desempate. Artigo 5º. Compete ao secretário executivo auxiliar o presidente na definição das pautas. Elaborar e distribuir a ata das reuniões. C. Organizar o arquivo e o controle dos assuntos pendentes, gerindo a secretaria e o expediente. D. Controlar o vencimento dos mandatos dos membros do CONTUR. E. Prover todas as necessidades burocráticas. F. Substituir o presidente nas suas ausências. Artigo 6º. Compete aos membros do CONTUR: a. Comparecer às reuniões quando convocadas. B. Em votação pessoal e secreta, eleger o presidente do Conselho Municipal de Turismo. C. Levantar ou relatar assuntos de interesse turístico. D. Opinar sobre assuntos referentes ao desenvolvimento turístico do município e da região. E. Não permitir que sejam levantados problemas políticos partidários. F. Constituir os grupos de trabalho para tarefas específicas, podendo contar com assessoramento técnico especializado, se necessário. G. Cumprir esta lei, cumprir o regimento interno e as decisões soberanas do CONTUR. H. Convocar, mediante assinatura de 20% de seus membros, Assembleia Extraordinária para exame ou destituição de membro, inclusive o presidente, quando esta lei ou o regimento interno forem afetados. E votar nas decisões do CONTUR. Artigo 7º. O CONTUR reunir-se-á em sessão ordinária uma vez por mês perante a presença maioria de seus membros, ou com qualquer quórum 30 minutos após a hora marcada, podendo realizar reuniões extraordinárias ou especiais em qualquer data e em qualquer local. Parágrafo 1º. As decisões do CONTUR serão tomadas por maioria simples de votos, exceto quando se trata de alteração do regimento interno, caso em que serão necessários os votos da maioria absoluta de seus membros, ou ainda, nos casos previstos nos parágrafos 4º e 5º do artigo 1º e do artigo 12º. Parágrafo 2º. Quanto das reuniões serão convocados os titulares e também os suplentes. Parágrafo 3º. Os suplentes terão direito à voz, mesmo quando da presença dos titulares, e direito à voz e voto quando da ausência daquele. Artigo 8º. Perderá representação o órgão, entidade ou membro que faltar a 3 reuniões ordinárias consecutivas ou a 6 alternadas durante o ano. Parágrafo único. Em casos especiais e por encaminhamento de 10% de seus membros, o CONTUR poderá deliberar, caso a caso, a reinclusão de membros eliminados mediante aprovação em votação pessoal e secreta e por maioria absoluta. Artigo 9º. Por falta de decoro ou por outra atitude condenável, o CONTUR poderá exolusar o membro infrator em votação secreta e por maioria absoluta, sem prejuízo da sua entidade ou categoria, que assim deverá iniciar a indicação e votação de novo nome para substituição no mesmo no tempo remanescente do anterior. Artigo 10º. As sessões do CONTUR serão devidamente divulgadas com a necessária antecedência, inclusive na imprensa local, e aberta aos públicos que queira assisti-las. Artigo 11º. O CONTUR poderá ter convidados especiais, sem direito a voto, com a frequência que for desejável, sejam personalidades ou entidades desde que devidamente aprovado por maioria absoluta dos seus membros. Artigo 12º. O CONTUR poderá prestar homenagem a personalidades ou entidades, desde que a proposta seja aprovada em votação secreta por 2/3 de seus membros ativos. Artigo 13º. A Prefeitura Municipal cederá local e espaço para a realização das reuniões do CONTUR, bem como cederá um ou mais funcionários e os materiais necessários que garantam o bom desempenho das referidas reuniões. Artigo 14º. As funções dos membros do CONTUR não serão remuneradas. Artigo 15º. Os casos omissos serão resolvidos pela presidência ad referendo
referendo do Conselho. Artigo 16º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Areias, 15 de fevereiro de 2017, Paulo Henrique de Souza Coutinho, Prefeito Municipal. Mensagem de justificativa ao projeto de lei. Por favor. Você vem ali um pouquinho, por favor. Os senhores vereadores sabem que, né, no regimento, o primeiro secretário que faz a leitura. Mas a gente, para ajudar o companheiro, pode deixar a doutora Silvia, né, ler um pouco, porque às vezes tem coisas extensas. Descansa um pouco, companheiro. Mensagem justificativa ao projeto de lei. Senhor presidente e demais vereadores, encaminhamos a apreciação desse Poder Legislativo o anexo projeto de lei que visa criar o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, com a finalidade de promover e incentivar o turismo da cidade de Areias. Considerando o artigo 180 da Constituição Federal, que prevê a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Considerando que a Política Nacional de Turismo exige que o município possua Conselho e Plano Municipal de Turismo, como sendo critério obrigatório para propor projetos de infraestrutura turística, eventos, fortalecimento ao desenvolvimento turístico ao Ministério do Turismo. Considerando a existência de legislação, mesmo que específica, mas muito ultrapassada acerca da política municipal de turismo, é que apresenta o presente projeto de lei. Atenciosamente, Paulo Henrique de Souza Coutinho, Prefeito Municipal. Projeto de lei complementar de número 1 de 2017, do Poder Legislativo, cria, extingue cargo e acrescenta artigo na Lei 1124, de 8 de dezembro de 2010. Artigo 1º. Fica acrescido na Lei Municipal 1124, de 8 de dezembro de 2010, o artigo 33, com a seguinte redação. Artigo 33. Os empregos de provimento em comissão do Poder Legislativo de Areias deverão ser preenchidos exclusivamente por servidores de carreira no percentual de 50% dos cargos de comissão existente. Artigo 2º. Fica extinto do anexo 2, empregos públicos de caráter permanente, o emprego de secretária administrativa. Artigo 3º. Fica criado no anexo 2, emprego público de caráter permanente, o seguinte emprego: assistente administrativo, número de emprego 1, carga horária 40 horas, referência 2. Assistente administrativo. Redigir informações, relatórios, submetendo-os ao superior de imediato. Executar tarefas da administração de pessoal, material, orçamento e financeiro. Executar trabalhos de digitação e digitalização relativo a expedientes diversos. Elaborar exposições de motivos, informações e outros expedientes decorrentes do desenvolvimento dos trabalhos. Preencher requisições e outros formulários, modelos e impressos. Classificar, protocolar e arquivar papéis e outros documentos em ordem alfabética, numérica ou cronológica. Manter em ordem arquivos e fichários. Encarregar-se do registro de leis, resoluções, decretos, portarias, etc., bem como sua publicação na homepage oficial da Câmara Municipal. Orientar o trabalho de funcionários de nível inferior. Minutar cartas, ofícios, memorandos, indicações e comunicações internas sobre assuntos variados de competência da Câmara Municipal. Atender e fornecer informações variadas ao público sobre assuntos próprios do setor. Digitar documentos e tabelas e operar programas de computador. Realizar outras tarefas afins de acordo com as atribuições próprias da natureza do trabalho e do setor onde estiver lotado. Executar outras atividades correlatas conforme determinação da presidência. Artigo 4º. Fica criado no anexo 4º, cargos em comissão, o seguinte emprego com suas atribuições: diretor de finanças e recurso humano, emprego 1, carga horária 40 horas, referência 2. Diretor de finanças e recurso humano, atribuições: planejar, coordenar, acompanhar, distribuir e cancelar os serviços do setor de contabilidade. Assistir e assessorar o presidente da Câmara na determinação de políticas, programas, planos, projetos e metas nos assuntos econômicos financeiros da Câmara Municipal. Administrar os recursos financeiros oriundos do repasse mensal. Planejar e direcionar os objetivos da administração legislativa. Administrar e supervisionar toda licitação, compra de material, suprimentos, equipamentos, contratos de prestação de serviço,
determinando o cumprimento das normas e leis específicas. Executar outras atividades correlatas conforme determinação da Presidência. Artigo 5º. Os empregos acima criados passarão a compor o anexo 3, requisitos de emprego público de caráter permanente. Assistente administrativo, requisito ensino médio completo. Diretor de Finanças e Recursos Humanos, ensino médio completo. Artigo 6º, ao anexo 1, a escala de vencimento. Artigo 7º, esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, Areias, 15 de fevereiro de 2017, mesa da Câmara Diretora, Wagner Onofre Cunha Lara, José Oscar Vialta Moraes. Justificativa, senhores vereadores. Dispõe o presente projeto de lei complementar sobre criação, extinção e acréscimo de artigo na Lei de Cargos e Salários da Câmara Municipal. Referida alteração se faz necessária para atender determinação do Ministério Público Estadual que existe uma definição quanto ao percentual de cargos em comissão a serem ocupados por servidores efetivos e para adequar a estrutura administrativa dessa Câmara Municipal à realidade atual. Assim, os empregos de provimento em comissão, obrigatoriamente, serão ocupados por servidor de carreira no percentual de 50%. Será criado um emprego efetivo de assistente administrativo e um emprego de provimento em comissão, o diretor de Finanças e de Recursos Humanos. O impacto orçamentário e financeiro é positivo, ou seja, as despesas criadas não comprometerão o limite de gasto com pessoal neste exercício e nos 2 exercícios subsequentes. Ante todo exposto, esperamos que o projeto seja aprovado por todos os edis. Areias, 15 de fevereiro, mesa da Câmara Diretora. Edital de realização de audiência pública para demonstração das metas fiscais do 3º quadrimestre de 2016. A Prefeitura Municipal de Areias, através do Departamento de Finanças, torna público que será realizada às 15h30 no dia 21 de fevereiro, na Câmara Municipal de Areias, cita Avenida Siqueira Campos, 285 Centro, neste município de Areias, audiência pública para demonstração das metas fiscais, realizadas no 2º quadrimestre de 2016. Areias, 15 de fevereiro de 2017, Prefeitura Municipal de Areias. Indicação de número 4 de 2017. Indico nos termos regimentais seja oficiado ao Executivo Municipal, no sentido de solicitar junto ao setor competente a viabilidade de proceder à extensão de rede a fim de iluminar as ruas da estação Monteiro Lobato, em frente ao número 65 e na Ponte Azul. Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2017. Vereadores: Reginaldo Graciano de Campos, Wagner Onofre Cunha Lara, José Adriano Quintanilha Coutinho, José Oscar Vialta Moraes, César Pedro da Silva, Lucemir Santos Machado, Valdir Ferreira dos Santos, João Pedro de Souza e Silvestre Gonçalves da Silva. Indicação de número 5 de 2017. Esqueci a justificativa, desculpa. Justificativa. Considerando que ruas escuras proporcionam um grande perigo e causam insegurança aos moradores, em especial aos jovens alunos que estudam fora do nosso município e chegam tarde da noite. Considerando o tratar de reivindicação de moradores, ressaltando que a iluminação pública dos espaços valoriza o município e demonstra cuidado com a população, é que apresentamos a presente indicação, que após lida deverá ser encaminhada ao chefe do Poder Executivo. A indicação de número 5 de 2017. Indico nos termos regimentais, seja oficiado ao Executivo Municipal, no sentido de estudar a viabilidade de promover anualmente encontro de evangélicos e que o mesmo faça parte do calendário oficial de eventos do município. Salas das Sessões, 17 de fevereiro de 2017. José Adriano Quintanilha Coutinho, Wagner Onofre Cunha Lara, Reginaldo Graciano de Campos, José Oscar Vialta Moraes, César Pedro da Silva, Lucemir Santos Machado, Valdir Ferreira dos Santos, João Pedro de Souza, Silvestre Gonçalves da Silva. A indicação de número 6 de 2017. Indico nos termos regimentais, seja oficiado ao Executivo Municipal no sentido de estudar viabilidade de conceder reajuste no cartão alimentação dos funcionários municipais. Sala das Sessões, 17 de fevereiro de 2017. Vereadores: Reginaldo Graciano de Campos, Wagner Onofre Cunha Lara, José Adriano Quintanilha Coutinho, José Oscar Vialta Moraes, César Pedro da Silva, Lucemir Santos Machado, Valdir Ferreira dos Santos, João Pedro de Souza, Silvestre Gonçalves da Silva. Justificativo. Tenha presente indicação o condão de solicitar do Poder Executivo se digne determinar que seja realizado estudo, possibilitando reajustar o cartão alimentação dos funcionários municipais.
Considerando que os servidores vêm enfrentando dificuldades financeiras em razão da crise e o aumento de preço dos produtos de primeira necessidade que compõem a cesta básica das famílias, considerando que o valor pago aos funcionários não incide sobre as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto ao comprometimento com a folha de pagamento, considerando ser uma forma de valorizar os servidores municipais, que muito colaboram com o desenvolvimento de nosso município, é que apresentamos a presente indicação, que após lida em plenário deverá ser encaminhada ao chefe do Poder Executivo. Ordem do dia. Solicito seja feita a leitura dos pareceres do projeto de resolução 01/2017. Está aberta a palavra para manifestações pessoais e comunicações parlamentares dos senhores vereadores. Lembrando que o tempo máximo é de 10 minutos, não sendo permitido a partes. Não escreveu? Está aberta a palavra para a ordem do dia, do expediente. Boa noite a todos. A respeito desses encontros dos evangélicos, em Areias tem a festa São Pedro, festa Santo Antônio, festa de Santana, e dos evangélicos não tem essa festa ainda. Então o executivo tem essa possibilidade de fazer um encontro anual e colocar no calendário municipal. Porque é um povo que vem, eles não fazem bagunça, a maioria eles vêm só para consome, só dão lucro para o município. Então é umas pessoas que vêm só dar retorno para o município. Então seria bom se ele atendesse o nosso pedido. E é mais só isso. Obrigado. Boa noite para todos. Quero dar parabéns para o prefeito, para o Micareias, ótimo, graças a Deus foi show de bola. Só as matérias desculpa, lidas. Desculpa. Aí no final você pode... Não, beleza. Eu quero falar para o prefeito sobre o agora do cartão aí, porque faz 8 anos que passou, nós não tivemos nem um centavo de aumento. Para ele pensar um pouquinho e dar um pouquinho de aumento para nós, já que tem outras coisas aí que tem condições de fazer, quem sabe também dá para ele dar um aumentinho para os funcionários. Tenho certeza que todos os funcionários vão ficar alegres com ele. Muito obrigado. Boa noite a todos. Esses créditos aqui suplementares, a gente vê aqui que um crédito é do ano passado, né, até que nós votamos essas endemias, 26.800 e pouco. Acho que agora é para utilizar, né, o crédito. Esse outro aqui adicional na LOA, né, Lei Orçamentária Anual, também é válido. O projeto legislativo, né, que nós já discutimos, né, que o tribunal está cobrando, convocação da audiência, indicação da eliminação ali, muito, né, viável, já nós pedimos também nos anos anteriores, a indicação da festa, né, do novo colega lá, que colocou todos, né, dos evangélicos, também válida, e dizer ao novo colega, viu, Naldinho, depois parabenizar, você pode falar na palavra final, viu? E o aumento do cartão também, tenho certeza que o prefeito vai analisar e tendo condições, né, será dado um aumentozinho para os funcionários. Obrigado, boa noite.
os pareceres. Ordem do dia. Solicito seja feita a leitura dos pareceres do projeto de resolução 01/2017. Parecer técnico. Senhor presidente, senhores vereadores, encontra-se nesta Procuradoria para parecer o projeto de resolução 1 de 2017, de autoria da mesa diretora da Câmara, que dispõe sobre o uso do veículo oficial da Câmara Municipal. Veio acompanhado de mensagem justificativa pela qual esclarece a mesa que referido projeto visa regrar o uso do veículo oficial, estabelecendo regras e responsabilidades. Por tratar-se de matéria de cunho interno do Poder Legislativo, a resolução é meio jurídico idôneo para estabelecer o regramento, conforme dicção da linha B do artigo 51 da Lei Orgânica do Município. As disposições constantes do diploma legal não maculam ou ferem os direitos individuais ou trabalhistas, sendo que as regras de responsabilidades deferidas aos usuários estão em consonância com as regras de responsabilidade do direito civil e do direito administrativo. Com relação aos pressupostos de iniciativa, legalidade, oportunidade e conveniência, entendemos estarem todos presentes, razão pela qual não vemos impedimento para que seja o presente projeto remetido ao plenário para deliberação. Quórum de maioria simples, votação simbólica. É o meu parecer, salvo o melhor juízo, Areias, 15 de fevereiro de 2017, doutora Ângela Rezende Rodrigues, procuradora jurídica. Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, senhor membro, encontra-se nesta comissão para parecer o projeto de resolução 1 de 2017, da lavra da mesa da Câmara Municipal, que dispõe sobre o uso do veículo oficial da Câmara Municipal. Com relação ao aspecto jurídico constitucional, não há objeções a serem feitas, podendo o projeto ser levado à apreciação do egrégio plenário para deliberação. É o meu parecer sob censura do plenário desta Casa de Leis, Areias, 15 de fevereiro de 2017, vereador César Pedro da Silva, relator. Nos termos do parecer do relator Data Supra, vereador Reginaldo Graciano de Campos, presidente, e vereador João Pedro de Souza, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, senhor membro, encontra-se nesta comissão para parecer o projeto de resolução 1 de 2017 da lavra da mesa da Câmara, que dispõe sobre o uso do veículo oficial da Câmara Municipal. Conforme parecer exarado pela Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis, não vislumbramos óbices para deliberação pelo egrégio plenário. Ao meu voto sob censura, os demais membros da comissão. Areias, 15 de fevereiro de 2017, vereador José Adriano Quintanilha Coutinho, nos termos do parecer do relator Data Supra, Silvestre Gonçalves da Silva, Lucemir Santos Machado, membro. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Se for favorável, permaneça sentado. Quem for contra, se levante. Aprovado. Agora. Solicito seja feita a leitura dos pareceres do projeto de lei legislativo. Não, isso já foi, né, doutor? Não, agora é o projeto de lei legislativo. 01/2017. Foi do carro, né? Aquele foi de resolução. Parecer técnico. Senhor presidente, senhores vereadores, encontra-nos nesta Procuradoria para parecer o projeto de lei de número 1 de 2017, da autoria da mesa da Câmara, que dispõe sobre a revisão geral anual aos servidores do Poder Legislativo de Areias, São Paulo. Veio acompanhado de mensagem justificativa pela qual esclarece a mesa que referido projeto visa dar atendimento ao direito estabelecido pelo artigo 3710 da Carta Magna. Muito embora a Câmara Municipal venha observando o limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, é certo que este direito é exceção ao cumprimento do limite de despesa, o artigo 22, parágrafo único e artigo 71, razão pela qual está dispensada até mesmo a apresentação de relatório de impacto financeiro orçamentário. Com relação aos pressupostos de iniciativa, legalidade, oportunidade e conveniência, entendemos estarem todos presentes, razão pela qual não vemos impedimento para que o mesmo seja remetido ao plenário para deliberação. Quórum maioria simples, votação simbólica. É o meu parecer, salvo o melhor juízo, Areias, 15 de fevereiro de 2017, doutora Ângela Maria Rezende Rodrigues. Comissão de Finanças e Orçamento. Senhor presidente, senhor membro, encontra-se nesta comissão para parecer o projeto de lei de número 1 de 2017, de lavra da mesa da Câmara, que dispõe sobre a revisão geral anual aos servidores do Poder Legislativo de Areias, São Paulo. Conforme parecer exarado pela Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis, não vislumbramos óbices para deliberação pelo egrégio plenário. É o meu voto sob censura dos demais membros da comissão. Vereador José Adriano Quintanilha Coutinho, relator. Nos termos do parecer do relator Data Supra, vereador Silvestre Gonçalves da Silva, presidente. Vereador Lucemir Santos Machado, membro. Comissão de Justiça e Redação. Senhor presidente, senhor membro,
Encontra-se nesta comissão para parecer o projeto de lei número 1 de 2017, de lavra da mesa da Câmara, que dispõe sobre a revisão geral anual aos servidores do Poder Legislativo de Areias, São Paulo. Com relação ao aspecto jurídico constitucional, não há objeções a serem feitas, podendo ser o projeto levado à apreciação do egrégio plenário para deliberação. É o meu parecer subcensura do plenário desta Casa de Leis. Vereador César Pedro da Silva, relator. Nos termos do parecer do relator Data Supra, vereador Reginaldo Graciano de Campos, presidente, e vereador João Pedro de Souza, membro. O projeto está em discussão. Está em votação. Se for favorável, permaneça sentado. Que for contra, se levante. Aprovado. Está aberta a palavra para manifestações pessoais, comunicações parlamentares dos senhores vereadores. Lembrando que o tempo máximo é de 10 minutos, não sendo permitido a partes. Agora as considerações, nobre. Boa noite de novo. Quero agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer o prefeito que fez um micareia show de bola, Ronaldo aí que participou lá do arrumo lá dos enfeites, ficou bonito, entendeu? É isso aí, gastar dinheiro, mas gastar dinheiro para o povo ficar alegre. Isso que eu queria falar, muito obrigado. Só aproveitando uma ponta do que o Naldinho falou, a gente há de ressaltar que o Micareias, do jeito que foi feito, eu achei que foi muito bem organizado. Lógico que não foi uma coisa perfeita, mas em tão pouco tempo foi feito numa qualidade excelente. Parabenizando o Ronaldo, nosso secretário da Cultura que está aí, e junto com o prefeito, com a equipe que foi formada praticamente de última hora. Muito bom. Eu acho que para o ano que vem tem que ser melhor ainda do jeito que foi. Valeu, Ronaldo. Boa noite. Boa noite a todos. Eu gostaria que a Secretaria providenciasse um requerimento de informação, nada contra ninguém, mas quando começou o novo mandato, teve uma reunião entre os motoristas da educação e eles foram proibidos de ir com o carro para casa, sabe? E tem um motorista que está indo. Eu queria saber por que ele está liberado para ir e os outros não. Porque os caras levantam de manhã cedo, vem, faz o horário de aluno e todo mundo encosta o carro na porta de casa. E daí foi proibido. 3 não vai e um está indo. Eu queria saber por que ele está... Nada contra ninguém, sabe? Porque antes ia e depois foi proibido e um está indo. Não tenho nada contra ninguém, só gostaria de saber por que um está liberado para um e os outros 3 não. Só isso, muito obrigado e boa noite. O senhor vice assume aqui. O requerimento, nobre colega, pode ser feito, viu? Na secretaria, a gente coloca em plenário direitinho para ter uma resposta. Falar da Micareias, né? A gente vê hoje complicado, porque na verdade a população de Areias tem até um pouco de medo, né? Do evento tão grande que se tornou a Micareias. Não é culpa dos outros prefeitos, não é? O Paulo Henrique, né, acertou, o Ronaldo ali, fizeram um negócio bem feito, ficou bacana, mas é muito complicado, porque o negócio vem tanta gente, porque a gente sabe, os prefeitos aí, vizinhos, eles falam assim, ó, não vamos fazer micareta aqui na cidade no dia de Areias, porque o pessoal da cidade deles sai e vem para cá. Então a gente vê van, né, a gente vê... E outra coisa, é lógico que não dá para revistar todo mundo, mas dá os parabéns também ao Ferreira pela guarda municipal, que estava, né, direitinho. Eu acho que todos eles procuram fazer o melhor possível. Só que, né, graças a Deus, houve poucas brigas e a segurança também estava muito, né, bem feita. O nosso amigo Ronaldo lá, e todos os envolvidos, né? Tem mais gente envolvida, tem equipe de carnaval que ajudou, né? Então, parabéns ao prefeito. Mas é um evento que cada ano está se tornando mais
né? Bem mais, com mais gente. E agradecer a presença de todos, né? O secretário, Toninho, Joel, Pedro, né? Dona Maria, o Xará lá, viu? Pareçam sempre as sessões. Obrigado, boa noite. Não havendo mais nada a tratar, está encerrada a segunda sessão ordinária. Ficando os senhores vereadores convocados para a terceira sessão ordinária, realizar-se em 7 de março de 2017, às 19 horas. Boa noite a todos, muito obrigado.